Olá, estamos começando mais um episódio do GloboTechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou Felipe Paes e estarei guiando vocês no papo de hoje. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco com cabelos e barbas pretas, uma barba aqui já querendo apresentar uns fios brancos. Estou usando aqui um óculos azul e uma camisa preta. Hoje estamos na trilha da comunidade Você Mais Ágil, amigo. E vamos falar das táticas invisíveis que trazem resultados visíveis com agilidade. E para tratar desse tema, temos aqui o time de soluções de tecnologia de produção de conteúdo, representado por, primeiramente, Verônica Antunes, Agile Coach do time. Seja bem-vinda ao GloboTechCast, Verônica. Obrigada, Felipe. E aí, pessoal? É um prazer estar aqui falando com vocês. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos médios na cor preta, estou vestindo uma blusa preta do Café com Cultura, que é o Comitê de Cultura da área de SESC, e acho que é isso. Boa, foi excelente. Temos também com a gente a agilista do time, Karina Deco. Bem-vinda, Karina, ao GloboTechCast. Obrigada, olá pessoal. Eu sou mulher, branca, tenho cabelos pretos e longos, estou com uma blusa azul da SESC e acho que é isso também. É isso, tá perfeito. E, por último, mas não menos importante, né, o nosso líder do time de soluções, Vitor Cardoso. Vitor, você que já vem em alguns episódios, né, Vitor? Pô, cometeram a loucura de me chamar uma vez, agora já era, aprendi o caminho de casa. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Vitor Cardoso, eu sou um homem branco, com 1,70 m mais ou menos, cabelos pretos, uma barba baixinha, uso óculos escuro também, óculos preto, na verdade, óculos claro com armação preta, e estou com uma camisa cinza. E é isso, espero que a gente tenha um bom papo aí e consiga contribuir no dia a dia de todo mundo. É isso. Então vamos começar? Bora! Vamos começar. Então vamos chamar a Verônica, né? Vamos lá, Verônica. Explica pra gente do que se trata esse tema. Então, é um tema que dá para se desdobrar em muitos outros temas, né? Mas acho que a essência do que a gente queria trazer aqui é discutir pilares que contribuem para a agilidade, que não necessariamente são pilares técnicos, né? A gente, no dia a dia, quando a gente trabalha com agilidade, a gente se prende muito a questões ali de ferramentas e enfim, artefatos. Mas tem muitas outras coisas que acontecem, digamos assim, nos bastidores, né, de forma invisível, que contribuem diretamente para os resultados, né, de um time mais engajado, um time performático. Então, a gente quis trazer um pouquinho desse tema aí para a gente discutir essas táticas invisíveis aí que, por vezes, a gente não fala. Legal. E que sempre trazem resultados, né? Que é Com bom certeza. Falar. E aí, Vitor? Como é que você acha, assim, e aí quando a gente fala de agilidade, geralmente é uma quebra, né, desse paradigma. Como é que você acha que esse status influencia no engajamento das pessoas dentro das organizações? Quando a gente está falando de hierarquia, reconhecimento. Esse tema aí de hierarquia dentro da agilidade, ele é sempre um tema muito polêmico, né? Se a gente for estudar outros conceitos que existem de holacracia e tal, a gente vê que não tem um processo de hierarquização, mas ainda assim é um processo extremamente organizado. Mas dentro da companhia eu vejo, de uma forma muito especial dentro da Globo, uma empresa deste tamanho e muitas áreas conseguem ter um nível de autonomia e às vezes não parece ter tanto níveis hierárquicos. Então eu não sou nem pró nem contra o processo de hierarquia. Acho que é importante às vezes ter a hierarquia para dar direcionamentos claros para as pessoas. Mas eu acho que ela tem que, às vezes, se limitar ao processo de direcionamento e ter um processo muito grande de apoio no desenvolvimento das pessoas, no crescimento das pessoas. E isso gera fatores importantes de todo mundo do time ter um conhecimento sobre o propósito da empresa, sobre o propósito das suas entregas ali, e a gente começa a não ter mais essa questão de ter que ter um processo hierárquico, e sim a gente consegue ter um processo extremamente fluido de colaboração, de engajamento, de envolvimento de todo mundo. É uma empresa grande demais e eu também entendo que isso muda um pouquinho em cada área. Isso vai muito de como cada liderança acaba tratando esse assunto e como cada liderança acaba empoderando o seu time para isso e preparando o seu time para isso.
eu gosto sempre muito de pensar, e uma coisa que vai acontecer bem em breve, eu vou sair de férias. E o que acontece nas minhas férias durante esse período? Se as pessoas do meu time não estão prontas para assumir e têm um alto nível de dependência de mim ou de processo hierárquico, a minha tendência é congelar minha equipe como um todo, ou então eu vou sair de férias com a cabeça aqui. E eu acho que não é isso que ninguém quer. Acho que as pessoas querem, na verdade, sair de férias e poder se desligar e no final das férias falar: putz, esqueci minha senha, não sei mais nem como é que eu volto aqui para dentro da empresa de novo. E quando volta, parece que é uma empresa nova, porque de fato as pessoas que estão ali têm a capacidade, o comprometimento de fazer a organização mudar e com visões diferentes. Então, acho que tem todo um processo importante de fortalecimento, de segurança das pessoas para que elas consigam tomar esse tipo de atitude. E eu queria até roubar um pouquinho aqui o papel de host aqui temporariamente. Fica à vontade, você é mais do que de casa. E saber também assim, como isso acontece, por exemplo, na sua área, como é que você vê essa situação aí também para a gente. Rapaz, você deu uma invertida, né? Porque eu ia te fazer essa pergunta, eu ia comentar. Mas é engraçado, eu tenho uma área, embora esteja atuando com processos, né? Com processos até com alguns artefatos, até e fundamentos de agilidade dentro do. Mas a minha diretoria é uma diretoria um pouco mais operacional. E eu acho que uma característica da operação ela ser um pouco mais hierárquica, até pelo volume de pessoas, né? A gente tem o RODC, né, que é o nosso hub de operações e distribuição de conteúdo, que a gente vai ali desde do cara que está apoiando o cameraman, né, até um sonoplasta, até um coordenador. Então, assim, é uma variedade muito grande que se exige, eu acho que uma relação mais hierárquica, mas não necessariamente só de comando e controle. Né? Acho que a gente consegue, e é bem representado, como você diz, trazer bastante autonomia para os times. Até porque, imagina, tem uma equipe gigante dentro de um set. Você tem gente que trabalha com iluminação, com áudio, com vídeo, né? E aí vídeo você fala de monitoração, de captação. Se você não der autonomia para esses caras e ficar toda vez alguém ali olhando, vigiando o que o cara está fazendo, você não opera, você não consegue fazer televisão. É que hoje, televisão, streaming, tudo. Tudo, né? É isso. Conteúdo. Você não consegue produzir conteúdo. Então, acho que quando você fala essa ideia da autonomia, realmente isso acaba independendo também, pelo menos dentro dessa situação que eu vivo hoje, de uma relação hierárquica. E como você falou, né, são características, não é bom nem ruim, né? Acho que é isso. E já que a gente está falando de autonomia, agora eu vou fala pra gente como é que a gente pode conseguir gerar mais autonomia, seja num time um time menor, num time ou assim como num time mais operacional, e o quanto você acredita que a autonomia é uma ferramenta engajadora e não uma sobrecarga? O processo de início de autonomia, isso é muito curioso, porque a maioria das pessoas com quem eu converso busca o processo de autonomia. E a hora que você dá autonomia, as pessoas não sabem o que fazer com aquilo ali. Falo, mas ninguém vai me direcionar para lugar nenhum, o que está acontecendo? Pô, se der problema, a culpa é minha mesmo e tal. E a autonomia tem a relação com tudo isso. As pessoas entenderem a responsabilidade de ter aquele nível de decisão, assim como também se preparar para ter autonomia e saber também se a pessoa quer ter autonomia. Existem várias pessoas que eu conheço que não querem ter autonomia, elas querem ser direcionadas. E eu acho que tudo isso, na verdade, é bom. Para mim, o time interessante, o time bom de se trabalhar, é o time que tem todos esses perfis. Então, se você for pegar times que têm pessoas extremamente criativas e que querem bolar as coisas o tempo inteiro, talvez a gente comece a fazer uma porção de coisas e talvez não termine de fazer nada. Fica nas iniciativas e não tem as acabativas. Então, as pessoas que querem fazer o lado um pouco mais operacional e gostam disso, essas são as pessoas que vão fazer as acabativas. E essa tensão entre as pessoas que têm iniciativas e acabativas, ela é importante, porque se for uma ideia muito doida, que o cara que vai fazer a operação não compra, ele vai fazer atenção para aquela ideia não acontecer. E se ao mesmo tempo o cara que tem a iniciativa consegue influenciar a pessoa da acabativa,
aquela iniciativa ela cria vida de verdade. Então é todo um processo de preparação das pessoas para isso. As pessoas que, lógico, que gostam de autonomia se sentem completamente engajadas, mas em cima disso eu vou até dar um flashback ali da hierarquia também, que muita gente que quer ter autonomia, normalmente elas também querem ter autonomia para direcionar as outras pessoas. E isso é um contrassenso ali. Porque se ela não gosta de ser direcionada, como é que ela quer ter uma autonomia, um poder para direcionar os outros? Então a grande pergunta disso daí é: você seria um bom líder para você como pessoa? E aí isso começa a te direcionar de fato, porque é um processo de autonomia e também te leva a pensar em outras questões como pensamento coletivo. Então pegar o caso de operações ali, é um mundo de gente trabalhando ali. Não tem como uma pessoa ter o aprofundamento de conhecimento daquilo tudo. A gente consegue pegar de cada pessoa que está envolvida em cada processo daquele e ouvir aquelas pessoas ou conseguir deixá-las terem as decisões para melhorar aquele dia a dia. Isso é extremamente importante, porque você passa a ter o pensamento coletivo. Então, o pensamento de 10 pessoas e de 20 pessoas vai ser muito mais poderoso do que o pensamento de uma pessoa só. O famoso duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Exatamente. Então, acho que vai muito nessa linha. Então, a forma de trazer autonomia para o time, talvez, operacional, que foi a sua pergunta, é basicamente ouvir as pessoas. Então, assim, vai ponderando, vai ouvindo. As pessoas têm uma necessidade de ser ouvidas absurda. Quase ninguém para ouvir ninguém. Eu participei de uma vez de uma iniciativa que era tipo um mercado de ideias. Então, você ia ali, dava as ideias e as pessoas em volta meio que votavam se aquela ideia ia para frente ou não, como se fosse um mercado de ação mesmo. Então, isso é legal para a gente poder ver se aquela ideia faz sentido ou não faz. A pessoa que está na operação talvez consiga fazer uma mudança importante de processo de forma extremamente simples, porque ela entende aquilo tudo ali. E geralmente esse input vem dela, gente, porque ninguém conhece melhor do que ela que está fazendo ali, né? E aí, você falou muito legal isso da autonomia, né? Realmente, assim, você tem pessoas que querem, né, de fato, preferem ter. Já vi isso acontecendo na prática, né? As pessoas que querem ter autonomia, outras eu não. E geralmente a que quer ter autonomia, mas autonomia geralmente buscam cargos de liderança e essas sem autonomia, preferem não ter tanta autonomia, né? Acabam preferindo ficar numa situação mais operacional, como você falou. Mas para isso a gente precisa ter uma transparência muito grande, né? Tanto na empresa quanto a nível de time com a galera. E aí eu chamo aqui a Karina para fazer uma perguntinha para ela. Você acredita que a transparência pode ser também um forte influenciador na motivação? Sim, a transparência conversa com muito o que trouxemos aqui. Por exemplo, para uma pessoa trabalhar com autonomia, a transparência ajuda. Então, por exemplo, na nossa área, nós trazemos a transparência a nível de planejamento, os próximos passos. Nós temos uma iniciativa que se chama Quarter Planning. Então, nós planejamos o nosso quarter. Mas quem planeja são os times. Então, assim, os times, eles sabem as capacidades deles, eles sabem o que tem pela frente e eles falam, vou conseguir entregar isso, vou conseguir entregar aquilo. E nesse contexto, é o contexto de desenvolvimento de software, mas também existe a parte de suporte dos softwares que já estão em funcionamento. Então, isso também é levado em conta nesse momento. Então, o time consegue ali ver pelo menos um caminho, porque muita coisa pode mudar nesse meio tempo, mas eles conseguem ter ali uma luz em cima do caminho que eles vão trilhar. Então a transparência ela vem nesse sentido de poder ajudar o time. Então tem a galera que tem um perfil de ser mais criativo, de ser mais autônomo, de fazer, e eles conseguem ali de certa forma conversar e colocar isso ali nesse trabalho que eles vão fazer. Então, a transparência vem nesse sentido, mas não só de planejamento, mas do dia a dia. Do próprio time conseguir saber o que o próprio time está fazendo. Então, assim, a gente usa um Kanban na nossa área, onde qualquer pessoa que chega consegue ver como que estão as atividades, se alguém precisa de ajuda, se tem algum impedimento, se alguém não está conseguindo prosseguir. Então, é uma forma de trazer transparência, até mesmo que, por exemplo, em um caso de férias, como o Vitor comentou, qualquer pessoa consegue chegar e entender como está aquele time, como que ele está andando e como que estão ali os níveis das entregas, se estão com mais dificuldade ou não.
Então, a transparência é bastante importante nesse sentido. E a transparência é algo que é invisível, mas que a gente consegue trazer como visível, trazendo todos esses elementos, essas ferramentas. E essa continuidade, essa consistência, de fato, no time. Legal. Só que, assim, isso não é tão fácil na prática, né? A gente sabe que quando a gente vê... eu mesmo dentro do meu time ali, né, que eu estou inserido, a gente tá um time novo, né, recebendo pessoas de outras áreas, são culturas diferentes, e a gente também está começando a se conhecer e criar uma cultura própria do nosso time. Mas aí, assim, como a gente consegue, pensando nisso, né, fomentar as relações para que a gente possa gerar mais colaboração e segurança entre as pessoas nesse ambiente também da transparência, né? Que eu acho que tu fala totalmente com isso. A confiança é essencial, ela é a base ali. Então, por exemplo, tem times onde todo mundo é novo no time, ninguém se conhece, é difícil ter uma confiança nas pessoas. Então, para isso também existem ferramentas que a gente pode trazer. A gente pode chamar todo mundo em um time, todo mundo fala um pouco de si, e a gente pode até trazer para um lado até um pouco lúdico, que as pessoas acabam se soltando mais. Tem um jogo que o pessoal do time ama, que se chama Gartic Phone, que, assim, todo mundo desenha, é como se fosse um telefone sem fio, só que a gente consegue fazer online. Então, todo mundo desenha legal. E vai um tentando descobrir a frase do outro. Então, assim, acontecem muitas risadas nesse meio do caminho. Um já começa a conhecer o outro e a ter esse tipo de vínculo que, de certa forma, eles se aproximam. Então, pode ser um primeiro passo ali de gerar confiança de forma lúdica, mas também podemos gerar confiança com o trabalho mesmo um do outro. Esse tipo de transparência, ele ajuda a gerar confiança, porque você vê alguém ali com algum impedimento e fala assim, cara, eu posso te ajudar. E aí, quando você vê, já está todo mundo ali mais junto. Um ajudando o outro a seguir em frente. Então, esse fator também acaba gerando a confiança. Muito legal, né? Começa desde, como você falou, a fundação do team building ali, né? Exatamente. Da construção. Tem um ponto aí que é interessante complementar também, quando a gente fala de segurança e de confiança, na verdade, que a gente espera sempre que os outros confiem na gente. Mas será que a gente também dá o primeiro passo para confiar nas pessoas? Então, uma das coisas que eu tenho como prática lá na área, desde o primeiro dia, independente de quem for, sempre terá a minha total confiança. Total. E aí, a partir do momento que você também dá um exemplo de confiança, de transparência com as pessoas, isso gradativamente, porque é uma construção, essa jornada de segurança, de confiar e de transparência é uma jornada. Sim. E alguém tem que dar o primeiro passo. Então, acho que a própria liderança e os agilistas ali são pessoas extremamente importantes para dar esse primeiro passo, dar o exemplo do que é essa segurança de confiar, de dar um feedback, de falar o que tiver que falar ali. Lógico que tudo isso perante o respeito, para mim o respeito assim, é questão inegociável, mas acho que a gente acolher as pessoas e mostrar que a gente confia nela desde o primeiro dia dela, de graça, isso já muda a forma das pessoas pensarem. Porque ninguém normalmente confia em ninguém. E você chegar num ambiente que as pessoas falam assim, ó, vai, eu confio em você, Felipe, segue lá e estamos juntos. E se não der certo, eu estou junto contigo também. Vamos entender por que não deu certo, como é que a gente faz para fazer diferente. Porque eu estou entendendo que isso é a sua forma de se formar também. A gente entende que todo dia as pessoas tomam sempre as melhores decisões. Não faz sentido as pessoas trabalharem tomando decisões erradas aleatoriamente. É isso, eu acho isso perfeito, porque assim, ninguém tá ali de brincadeira, né, Verônica? Ninguém tá ali para querer errar de propósito. Isso que você tá falando, Vitor, é um ponto assim também que me remete a questões psicológicas mesmo, sim, né? E assim, o nosso papel diante disso para fortalecer o ambiente, né, e tornar ele um ambiente seguro e prevalecer a saúde mental das pessoas também, né? Porque também tem muito isso. Então, assim, palavras de afirmação, como você trouxe, né? Tipo, cara, eu vou confiar em você. Confio em você, que você tá fazendo o seu melhor ali. Então, cara, se tudo der errado, tô aqui contigo também. Esse tipo de atitude, esse tipo de iniciativa que a gente tem que... Não é que a gente tem, né? Mas é uma coisa que tem que ser contaminada, né? Tem que ser gerada ali para todo mundo. Você vê que chega um momento em que o próprio time tá tendo essa atitude, né? Um colaborando com o outro, puxando um pouquinho a questão da transparência também que a Karina falou, né? Eu acho que a transparência, ela tem essas questões mais do dia a dia, do operacional, por exemplo, as ferramentas que podem facilitar o nosso trabalho de transparência.
mas também ele vai muito pro âmbito, assim, do feedback, né? O quanto que a gente está dando de feedback ali para as pessoas, o quanto a gente está recebendo de feedback, isso eu acho que é um viés da transparência. O quanto a gente está fomentando entre as pessoas se darem feedback, não apenas esperar o feedback do seu líder, sabe? Então, o quanto esse ambiente está sendo formado de uma maneira segura, a ponto de você ter a liberdade de contribuir, porque você está contribuindo com o todo, né? Então, isso eu acho que gera uma questão ali de segurança, de saúde mesmo, para um ambiente tranquilo em que você possa chegar no seu dia a dia, se acorde todo dia, motivado para fazer o seu melhor, sabe? E o seu melhor, ele vai variar a cada dia, né? Um dia eu tô melhor 100%, outro dia o meu melhor é 90%. E tá é tudo isso, bem. sabe? Então, eu acho que conversa um pouco do que eles falaram também. Essa força de você, pelo menos, já começar falando no famoso confia em mim, né? Faz total diferença de forma construtiva, do que também o contrário. Você tem noção dessa força do como o contrário é destrutivo. Se você chega e fala o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? E aí você se destrói, você começa até a não ter noção do propósito de você estar ali, como você falou, de estar acordando o teu dia a dia. Né? Exatamente. E isso é invisível, né? Até brincando aí com a palavra do nosso título aqui do podcast de hoje. Isso é no detalhe, né? As coisas, elas acontecem no detalhe. Porque uma coisa é a gente estar falando aqui no ambiente, no mundo ideal, num cenário pacífico e tal. Mas quando a pressão ali tá, né? A entrega tá ali para valer, como é que a gente prevalece isso, né? Em relação a qualquer outra coisa? Porque no final das contas, quando essa entrega for liberada, a gente vai estar ainda junto, né? Então a gente tem que botar como prioridade o grupo, as pessoas. Não dá pra gente, num momento de aperto, num momento de pressão, deixar isso de lado e aí a gente colocar à prova toda uma cultura que a gente constrói, toda uma crença que a gente tem de segurança, né? E de um ambiente cada vez mais bacana para se trabalhar. Você já pode destruir ali um castelo que você foi construindo tijolinho a tijolinho ali, né? Exato. Pedrinha por pedrinha. Tem um ponto aí que é interessante também, que é quando a pessoa fala assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, ele talvez até tenha ideia da incoerência dele ali. Sim. Mas acho que tem uma questão maior, que é a gente fazer uma autoanálise, o quanto íntegro é do que a gente fala com o que a gente faz. Sim, isso é assim, cada vez mais que eu faço esse exercício, eu vejo uma porção de pequenos detalhes que eu olho assim, eu falo, não estou sendo íntegro. Então, assim, essa autoavaliação constante faz com que eu consiga, de fato, poder falar o que eu estou fazendo ou começar a fazer o que eu estou falando. E se eu não parar para analisar, é impressionante como todo mundo se acha 100% íntegro e a hora que você começa a fazer 2, 3 perguntas, cara, vamos parar aqui no 70% que tá todo mundo no lucro, que tá valendo pra caramba. E ao mesmo tempo que é legal, se você tem que passar uma dica para alguém de uma atitude que você não faz, pense quem faz, encaminhe esta pessoa para quem faça, para que ela de fato possa passar uma informação íntegra. E não tem demérito nenhum. Muito pelo contrário. Sim. Você está mostrando o quanto aquela atitude daquela outra pessoa é importante e o quanto ela pode contribuir para a outra. Então, assim, deixa de ser o eu e passa a ser mais uma vez o nós, para fazer a diferença, né? E para isso é legal, até para essa auto, eu acho, na minha visão, e aí vocês, por favor, digam a opinião de vocês, mas para você ter essa autoavaliação, o feedback se torna muito importante. Né? Porque pode ser com um momento que, assim, como você falou, um dia você está 90, outro dia você está 30. E tá tudo bem. Pode ser que no dia que seja 30, você não está fazendo aquilo que você diz que faz. Por algum motivo, seja pessoal, seja questão... Enfim, pode ser qualquer coisa. E aí é legal você ter uma confiança de alguém chegar e falar, pô, então acho que você está indo no caminho errado, acho que isso não é legal. E você também, tanto a pessoa ter a coragem e confiança de falar, e a pessoa também ter a humildade e confiança na pessoa que está falando, de receber e falar, realmente não tá legal. Exato. Não é um ataque, né? É uma contribuição. Exato. Que faz parte do crescimento de todo mundo. Com certeza. E aí, Verônica,
A gente tem aqui aquela perguntinha um pouco mais, né, não conceitual, mas um pouco mais, né, que a gente precisa aqui, um mind-blowing aqui. A gente falou justamente assim, pegando até esse gancho também do feedback, acho que o que constrói tudo nosso aqui, como é que, depois disso tudo que a gente falou, como é que a gente consegue ter o sentimento de justiça das organizações? A gente não ter aquela pessoa que, putz, realmente é um talento e não está sendo olhado como deveria ser, ou então é uma pessoa que de repente está desanimada e não está sendo vista e não consegue alguém recolher, e às vezes é muito fácil a gente jogar para o lado e simplesmente esquecer. Como é que ter esse sentimento de justiça dentro das organizações, como é que a gente faz? Essa pergunta, ela Pergunta de $1 milhão, né? De $1 milhão, vamos lá. Mas, assim, a resposta dela também pode soar muito óbvia, pode soar até um pouco redundante em relação a tudo que a gente conversou aqui. Mas eu acho que a real mesmo é que a justiça ela é o fruto de tudo que a gente acabou, desses pilares que a gente discutiu aqui, né? Quanto maior o ambiente que não tem ali, ou então que tenha de uma forma consciente o processo de hierarquização, né? Que tenha uma relação de autonomia, que tenha o ambiente transparente, que tenha as relações e contribuição, colaboração, ele forma um ambiente justo, né? No final das contas, a gente entende que ele é um ambiente equilibrado, porque você não vai estar cobrando mais do que o necessário, você não vai estar puxando uma coisa ali num comando e controle, uma coisa ali top-down. É um ambiente colaborativo, é um ambiente que gera confiança, é um ambiente que cada um sabe que pode contribuir, independente do momento em que ele estiver, independente do cargo que ele tiver. Eu acho que a justiça, nesse quesito, ele se torna fruto de todo o restante, né? E aí, assim, eu acredito que nesses casos a justiça ela é mais um sentimento do que uma questão, né? Do que um ponto a ser seguido. Como é que eu vou buscar um ambiente justo? E como é que eu vou avaliar? Tipo assim, olha, precisamos de um ambiente justo. E é uma meta ali a ser seguida. Não existe isso. A justiça, ela é um... É difícil mensurar, né? Exatamente. A justiça, ela é o sentimento do coletivo. Ela é fruto de como as coisas elas estão operando. Você vai perceber. Então, assim, a partir do momento em que eu consigo ter um processo ali de contribuição, de colaboração, um ambiente em que cada um consiga ser transparente com o outro e ter essa questão de confiança, ele se torna um ambiente justo naturalmente dentro da sua realidade, né? Eu não tô desmerecendo ninguém, eu também não estou prevalecendo ninguém, porque é um ambiente igualitário. Então, isso obviamente esbarra em outras questões, mas eu estou me privando aqui para as questões mais de processo, de dia a dia de time, mas tem vários outros fatores que contribuem com isso, né? Por exemplo, um time cada vez mais diverso, ele se torna um ambiente cada vez mais justo, você tendo as representatividades ali em pauta, né? Então, isso também é um fator muito importante. Então, existem N maneiras de trazer o sentimento de justiça, que eu acho que é um motor fundamental para gerar resultado. Que tem essa máxima também, né? Se você quer gerar resultado, você tem que cuidar das pessoas, porque são as pessoas que geram os resultados. Você não tem que ir em busca dos resultados esquecendo das pessoas que vão chegar até lá, né? Então, eu acho que uma resposta não tão óbvia, né, que eu dei, mas é um pouco do resumo de tudo, né? Não, muito, isso que você traz, assim, acho que a minha sensação é que a transparência, né, ela principalmente é muito importante, que é você saber a regra do jogo, né? Você saber como as coisas funcionam, assim, não dá para você ter tratamentos diferentes para pessoas diferentes só talvez por causa de não só hierarquia, mas também então, porque assim, pode ser que... E aí eu vi até um evento que teve do LinkedIn, eu acho que, se eu não me engano, foi a head acho que foi de marketing ou de RH, não lembro, da Pfizer, ela falando que tinha situações, squads, em que ela mesmo como head, ela é liderada por alguém do time dela. Assim como tem outros squads que ela lidera o que seria o superior dela, né? O chefe dela. É o famoso, e tá tudo bem. Isso, talvez, em algumas situações, pode gerar
um desconforto, né, Karina? Depende muito da cultura do ambiente também. Se é um ambiente que entende que existe essa horizontalidade na área, é mais tranquilo. E a gente pode trabalhar nisso também em ambientes que ainda não tem essa questão, muito trazendo a cultura. E uma coisa interessante é que, assim como no caso que você trouxe da sua área de operação, que, cara, a pessoa que está lá fazendo, colocando a mão na massa, ela é a pessoa que mais entende daquilo, ela vai saber trazer as inovações. É um trabalho muito interessante ouvir essas pessoas, não só para o trabalho delas, mas para criar a cultura do lugar, para elas poderem trazer aquilo que elas se sentem bem fazendo, que elas acham que funcionam na coletividade. E esse é um dos detalhes também que é muito importante a gente olhar, que às vezes acaba passando despercebido, às vezes acaba vindo ali da liderança, a liderança fala, não, eu sei o que vai ser, e esquece de ouvir mesmo quem está ali, quem está de fato todos os dias ali vivenciando e trabalhando naquilo. Não dá para ser tudo top-down, né? Exatamente. Deixa eu pegar um gancho aqui de novo. Claro. Eu vou fazer a pergunta para a Karina aqui de novo também. Como é que ela acha que a questão da felicidade envolve tudo isso que a gente falou? Nossa, Rapaz, acho que, já estica aí que esse episódio vai dobrar o tamanho, hein? Uma das coisas que traz a felicidade no trabalho é a pessoa conseguir ser ouvida. E aí, temos diferentes perfis nesse time todo. Tem uma galera que fala muito naturalmente, tem a galera que é mais tímida e tem a galera que realmente tem até vergonha de se expor ali. E uma das práticas que a gente pode trazer é dar voz para todas as pessoas e fazer todo mundo ser ouvido. Isso gera um engajamento e traz a felicidade na pessoa de trabalhar, porque ela sabe que ela está sendo ouvida ali naquele ambiente. Então, esse é um ponto que eu acredito ser fundamental, Vitor, também. Aí eu devolvo a pergunta para você agora. Ih, aí tomou outra invertida. Hoje tá que tá aqui. Tá só no ping-pong. Toma lá da cá. Tô me dando mal em todas aqui. Vambora. Daqui a pouco é a Verônica também. Como você entende que um time está sendo feliz ou não e como você consegue aumentar esse nível de felicidade com as pessoas? Boa pergunta. Acho que é fácil. Quem começa respondendo assim, boa pergunta, porque... 30 segundos pra pensar. Caraca, o que eu vou falar agora? Exato. Manda abraço, Vitor. Mas vamos embora. Eu acho que a gente consegue ver a felicidade das pessoas quando, de fato, em conversas individuais, como one-on-one, coisas do tipo, você consegue ouvir dessas pessoas coisa que você jamais imaginaria ouvir numa posição de liderança. Porque, assim, se ela está feliz, ela tem a segurança para falar com você. Não tem como você ter felicidade sem ter segurança. Não tem como você ter comprometimento sem ter felicidade. Então, assim, a felicidade, eu trabalho esse fator muito forte na equipe, é meu fator número 1, porque, assim, tudo vai se espetar naquela felicidade ali. Se você não consegue ter isso, você não vai conseguir ter segurança para ouvir nada de ninguém nunca vai te falar. Eu já ouvi as coisas assim, mais esquisitas que você pode achar. Do tipo assim, eu não sei o que você faz, mas eu consigo fazer bem meu trabalho. E isso é muito difícil uma pessoa falar para um líder, por exemplo. É verdade. Mas isso, ao mesmo tempo que poderia ser uma ofensa, ele me deixou extremamente feliz. Porque assim, mostra que não tem uma dependência de mim. Que o time tem autonomia para poder trabalhar. Então, a forma que a gente tem de inclusive, aumentar a felicidade é um pouco de tudo que a gente falou aqui. De eu conseguir confiar, de eu conseguir o tempo inteiro também passar a minha felicidade em estar com esse time. Pô, e é um time mexendo no meu próprio time aqui. É um time que eu tenho uma paixão absurda de trabalhar. Foi uma jornada que a gente construiu. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui não é uma coisa que do dia para a noite vai acontecer. A gente já está há pelo menos 4 a 5 anos trabalhando nessa jornada de buscar a felicidade das pessoas, de buscar a segurança das pessoas e de provocar as pessoas a fazer diferente. Porque a grande questão também é a gente não se limitar ao que está bom. Porque senão aquele negócio que está bom, a rotina ela tende a destruir as coisas também. E assim, é aquela velha, né? O que te trouxe aqui não garante que você vai seguir adiante. Então você precisa se reinventar. E se reinventar quer dizer, vamos experimentar. E mais uma vez eu vou entrar no ciclo inteiro de novo. Para experimentar eu preciso ter confiança, senão eu não consigo experimentar.
E precisa ter alguém apoiando, precisa ter alguém servindo. Então, assim, tudo isso aqui é cíclico para um processo constante de crescimento das pessoas se sentirem bem em estar ali. A gente passa muito tempo da nossa vida aqui dentro. Então, assim, acho que é importante as pessoas construírem relações profundas dentro do trabalho, conseguir ter, de fato, um propósito, além da própria entrega de valor do que a própria área tem. Então, assim, eu tenho que produzir soluções de conteúdo lá, a gente vai fazer as entregas de negócio, mas o que eu posso impactar positivamente a vida da Karina, o que eu posso impactar positivamente a vida da Verônica, o que eu posso impactar positivamente qualquer pessoa que está em minha volta. Isso qualquer um pode. Não precisa ser líder, não precisa ser nada, só precisa ser humano. E aí a gente consegue fazer as coisas. Exatamente. Não, fantástico. E, gente, vamos encaminhando para o final. Aquele... Eu vou jogar uma pergunta no ar. Eu sei que a gente falou de muita coisa, mas acho que vale até fazer um recap aqui. Mas que exemplos vocês podem trazer de táticas invisíveis que geram resultados visíveis? Dar um pouco mais de tornar isso mais físico, né? mais claro. Bom, os dois estão olhando para mim, então eu vou começar a responder, né, Brasil? Vamos lá. Antes de eu começar aqui com os exemplos mais práticos, eu queria trazer uma observação que eu acho interessante, até para não justificar, mas contextualizar a galera que vai ouvir esse podcast depois, assistir, enfim, não sei por onde vocês estão vendo, né? Do porquê desse conceito e porquê, assim, essas perguntas elas fazem tanto sentido quando a gente está falando de táticas invisíveis e a gente está falando no contexto de agilidade, né? A gente falou aqui de questões humanas, né? Questões ali de até psíquicas. E de vez em quando a gente deu aqui uns exemplos mais ferramentais, algumas coisas assim que aí já conecta diretamente com ágil. Mas eu queria trazer aqui, não sou especialista na área, não sou formada na área, mas o que eu acho interessante depois da galera de casa buscar é que tudo que a gente discutiu aqui tem um embasamento na psicologia, mais precisamente na neurociência, que é o conceito SCARF. Então, o SCARF é uma sigla, né, para status, certeza, autonomia, aí o R eu já esqueci. Reconhecimento e fairness, que é a justiça. Então, assim, todo mundo aplica o SCARF na vida. Todo mundo aplica o SCARF no dia a dia, sem saber que está aplicando conceitos da psicologia. Porque, na verdade, isso é o embasamento da essência do ser humano, né? São pilares que fundamentam a essência do ser humano. Então, é engraçado a gente discutir essas questões assim mais diretamente, para a gente falar, por exemplo, de entregas tangíveis com métodos ágeis e, enfim, a conexão que a gente está fazendo aqui nesse podcast hoje, né? E aí, os exemplos que eu vou dar um exemplo aqui, né? Que ele pode ilustrar um pouco isso. A gente fez assim que eu entrei na empresa, já tem uns 4 anos, na minha segunda passagem na empresa, né? Que eu já tive uma primeira passagem aqui na Globo também, antes. Eu também tenho 2 vidas na Globo. É isso, né? O bom filho é a casa torna, exatamente. E aí, logo quando eu entrei aqui, que eu entrei na área do Vitor, ali da produção de conteúdo, produção de estúdios na época, que era o nome, a gente rodou uma dinâmica completamente desconectada, assim, uma coisa muito, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que é isso? Pra que eu tô rodando isso? E tem um nome, essa dinâmica, ela se chamou agora Fontes dos Desejos. E aí, tipo assim, cara, Fontes dos Desejos, que isso, né? Uma parada completamente... E aí, a gente chamou a área toda, e era uma dinâmica, até já fiz outras coisas para falar dessa dinâmica também, já participei de um podcast, já escrevi um artigo para explicar como é que foi isso, porque deu tão certo que a gente quis contaminar o restante da galera para jogar isso para as empresas também. A gente simulou um ambiente completamente lúdico, um condado, a gente imaginou uma parada meio Senhor dos Anéis, assim, tá? Tipo, um condado lá. Eu curto. Eu também. Aí eu me entreguei ali. Aí a gente criou um condado, e aí esse condado era a nossa área. A gente começou a fazer umas analogias, assim, pra galera. Gente, me acompanha, tá? Eu tô, assim, não me achem maluca, não. Mas vai comigo.
E aí esse condado, que significaria a nossa área, ele tinha várias fontes mesmo, de água, né? Várias fontes, e cada fonte tinha um propósito. Mas tudo virtualmente, tá? Tudo não tem virtualmente. ninguém jogando aqui, ninguém Isso não. foi... Eu já achei que tava... Isso foi durante a pandemia, isso foi durante a quarentena, todo mundo de home office, aquela coisa que a gente tá falando tanto aqui, né, das conexões humanas. Foi algo que foi retirado da gente, então a gente teve que se reinventar nessa época para poder gerar essas conexões humanas através da tecnologia. Cara, desafiador. E aí, nessas fontes, a galera tinha que jogar moedinhas nas fontes para fazer desejos. E quais eram essas fontes? Tinha a fonte ali do reconhecimento, tinha a fonte de treinamentos, né, do conhecimento, tinha a fonte de iniciativas. Tinham várias fontes, eram muitas fontes, acho que 5 ou mais. E cada uma delas tinha um pilar que a gente gostaria de trabalhar na área e que a gente gostaria principalmente de mapear das pessoas o que elas gostariam de ser, como elas gostariam de ser reconhecidas, o que elas gostariam de acrescentar a nível de conhecimento, para a gente ter massa de trabalho para definir os nossos movimentos do ano. Então, assim, como é que a galera ela quer ser reconhecida, mas não necessariamente a gente está falando aqui de financeiro, né? A gente não está falando de promoção, nem de mérito, nem de nada, mas quais são as atitudes ou outras questões que a gente pode trabalhar para a pessoa se sentir reconhecida? E as pessoas jogavam as moedinhas lá. Legal. Mesma coisa para treinamento, mesma coisa para iniciativas. A gente tem umas iniciativas lá na área, né, que é o Inovaton, que simula um hackathon. Tem o webinar do conhecimento, que são ali talks, as pessoas elas compartilham conhecimentos dos mais diversos. Então, quais seriam outras iniciativas também que elas gostariam de ter, elas mesmas organizando e fomentando ali o ambiente colaborativo? E nessa, a gente foi fazendo esses mapeamentos, mas num contexto completamente lúdico. Por quê? A gente precisava, e aí, psicologia mesmo, a gente precisava tirar as pessoas da realidade, do dia a dia delas, daquela coisa mais operacional, precisava introduzir elas num cenário completamente lúdico, completamente real, para elas já ficarem vulneráveis no bom sentido, para elas falarem com transparência aquilo que elas sentem e aquilo que elas querem. Então, é uma dinâmica, é uma ferramenta, é uma coisa que a gente tem ali, né? A gente já tem algumas ferramentas aí, umas dinâmicas já pré-estipuladas, né, para outros afins. Também não estou botando em xeque todas elas, porque eu acho que para cada objetivo tem uma forma. Mas ali a nossa forma de conseguir extrair a essência de cada um e a informação mais pura de cada um era tirando eles daquela realidade e não botando simplesmente uma dinâmica lá do que foi bom, o que foi ruim, o que podemos melhorar. Sabe? A gente quadradona, né? Quadradona. A gente botou uma coisa ali que a pessoa precisava entrar de cabeça num universo paralelo e navegar com a gente. E deu super certo. Foi muito legal. Depois a gente até fez outras dinâmicas nessa mesma pegada, e aí eu já vou jogar a bola pra cá pra ela falar de uma outra que a gente fez mais recente, que também tem essa pegada lúdica, também tem essa pegada de reenergizar as pessoas, né? E principalmente no ambiente, desculpa, Karina, da pandemia ali no momento de quarentena, que é realmente onde gerou muita insegurança, muita ansiedade, onde ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte, né? Exato. Você só viu o número de mortes aumentando, você não sabe, caramba, o que vai acontecer. E aí você, pelo menos, dá aquela... você vai no mundo virtual e... Dá um respiro. Dá um respiro, é isso. Exatamente. Muito bom. Existem contextos e contextos, né? Teve esse da pandemia e nossa equipe também passou por outro contexto que foi de reestruturação, de mudanças na área e que gera aquele sentimento ali de como vai ser. E então começamos a pensar em uma dinâmica também para poder trazer todo mundo para a mesma página e falar, cara, vamos começar aqui. E aí nós trabalhamos na parte de conteúdo e trabalhamos com a tecnologia para novelas, então nós pensamos em um cenário de novela. Que novela podemos usar, que link podemos fazer para conectar a galera com o negócio e também conseguir trazer essa questão de trazer uma nova dinâmica. Então a gente pensou numa novela que se chama Novo Mundo. Minha voz falhou. Novo Mundo. Que era justamente o que a gente estava passando, era uma nova realidade e um novo mundo que a gente estava trazendo. Então, nós
trouxemos esse lado lúdico da novela para conseguir desconectar também o pessoal e conseguir ali trazer as respostas com transparência de todo mundo. Então, assim, por exemplo, trouxemos elementos da novela para poder criar, por exemplo, o manifesto da nossa área. Então, todos trouxeram ali valores que eles acham importantes ter na área para começar, para recomeçar, para onde vamos ir. Então, teve essa parte de manifesto, teve também uma parte onde a gente conseguiu entender o que a gente poderia melhorar na área. Então, todo mundo trouxe ali as questões que eram importantes trazer. E também olhamos para frente, os direcionadores estratégicos, aonde queremos chegar juntos. E todos conseguiram trazer ali as contribuições que eles acham importantes. Isso tanto a nível de cultura, quanto a nível de produto, quanto a nível de trabalho, acabou misturando todas essas vertentes nessa dinâmica. E foi muito legal, porque, de certa forma, também uniu ali a equipe e eles conseguiram embarcar nessa viagem e a gente conseguiu seguir junto nessa nova etapa que estava se desenhando para todo mundo. Caramba, realmente a gente trouxe para a realidade mesmo, né? E é legal pegar a fala da Cá, o quanto a gente, quando faz uma cocriação com todo mundo, o quanto todo mundo de fato entende aquilo ali. Então, assim, mais uma vez, ouvir as pessoas. Sim. Se a gente pega e fala, ó, a gente quer ir para cá, parará, faz isso aqui, valeu, vira a página e vamos seguir a nossa vida. A hora que você escuta todo mundo, e beleza, a sua ideia às vezes não foi aceita naquele momento ali, porque tem uma outra que é um pouco divergente, mas as pessoas foram ouvidas. Então, assim, não precisa necessariamente acatar, mas sim ouvir. E aí, dando a minha contribuição aí do que eu tento fazer um pouquinho nesse mundo aí novo, né? A gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas que estão chegando. Então, a gente tem um processo de onboarding que a gente pegou e tem as fotos, tem as informações de todo mundo ali, só que a gente pega tipo uma suíte de estúdio e cada uma das nossas pessoas vira um elenco de tecnologia. Então, como se estivesse sendo filmada ali, enquadrada. Então, isso já vai trazendo as pessoas para dentro de um contexto do que é as soluções, né? Muita gente, quando eu entrei na Globo, eu falei, cara, que tanta solução é esse desenvolvimento que tem para produzir conteúdo. Vou me colocar lá na frente. E tem solução para caramba, para tudo que possa imaginar. Então, acho que a gente conseguir... Nós já conversamos ali um pouco sobre isso. Já, exatamente. Então, conseguir trazer as pessoas e conectar eles com a nova realidade, com o processo que, como a Globo produz, é importante. E aliado a isso, eu tenho uma preocupação muito grande de todo mundo que chega, a gente fazer uma imersão. Porque é impressionante, assim, acho que tudo que me explicaram na vida eu não entendi nada. A hora que eu faço a imersão, eu falo, então é assim. É diferente você ver ou ouvir do sentir, né? Total. É uma coisa muito mais sinestésica. Total. Não, mas assim, é rico de informação. Porque a gente que está fazendo isso diariamente, faz isso, faz o roteiro lá. Tem tanta informação em volta que você não passa para a pessoa que não está acostumado com aquilo tudo. Eu lembro a primeira vez que eu fui ver uma gravação, eu vi tudo menos da gravação, que eu fiquei assim olhando para tudo quanto é lado, assim, não serviu praticamente para nada. Coisa. Foi só para eu pegar e falar assim, pô, que legal esse ambiente. Para eu começar a entender uma gravação, eu precisei umas 4, 5 vezes, aí sim, pô, como é que funciona a continuidade, como é que funciona o processo de captação. Então, cada vez que a gente vai, e a Globo é uma empresa encantadora, aqui é a fábrica de sonhos e todo mundo quer conhecer como a gente produz, a gente tem um processo muito diferenciado, então, assim, não tem como você fazer na primeira imersão e você continuar não entendendo nada do que você deveria entender. Verdade. Só simplesmente você se encanta com tudo que está acontecendo. E aí, assim, depois que você vai vivenciando aquilo ali, vai entendendo o valor de cada entrega, é impressionante a diferença que isso dá para as pessoas. A hora que ela entende que aquele pedido de mudar uma informação ou colocar uma informação adicional numa tela em algum lugar, o quanto aquilo ali agiliza a tomada de decisão, que é muito intensa, as pessoas, preciso fazer isso. Calma, galera, vamos fazer, mas vamos fazer com calma, vamos fazer com qualidade. Então, a gente começa a trabalhar conceitos diferentes. A próprio processo de aproximação do negócio, a gente trabalhar junto com eles e fazer as entregas consistentes, faz com que o negócio também entenda
esse processo não tem mais os silos de, pô, já passei a demanda, vamos entregar isso. Não, é todo mundo junto, a gente quer que tudo dê certo, a gente quer que entregue valor ali, a gente quer encantar as pessoas, a gente quer as pessoas felizes ali. Então, esse é um pouquinho do que a gente faz lá nesse processo para trazer resultados que é... Ações invisíveis. Que são invisíveis, mas assim, no final é o quê? A gente dedicar tempo para as pessoas. É isso. E olha como é que isso se conecta com a questão da justiça. Que eu Sem tava dúvida, falando, eu falei, cara, a justiça ele é o fruto do todo. Você ir lá pro que a gente chama de Gemba, né? Você ir lá Gemba Walk. pro chão de fábrica, você ir para lá para ver como é que o dia a dia mesmo é tocado. Você se colocar no lugar, né, daquele grupo, daquela pessoa que vai se beneficiar da solução que você vai desenvolver, muda completamente o mindset, muda completamente as coisas. Você põe um valor muito maior do que se você só recebesse o ticket ali no Gira e tivesse que efetuar aquela tarefa, entendeu? Torna mais um bando, né? Com certeza. Mas é isso, gente. Como nada, tudo que é bom não dura para sempre. Nosso papo também está acabando. Então eu vou pedir para que vocês façam as suas considerações finais, depois uma sessão de tangibilização aqui dessas táticas invisíveis. Quer começar, Verônica? Pode ser. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? E deixar aqui justamente esses recados, assim, a gente olhar um pouco mais para as relações humanas dos seus times, dos seus grupos, contribuir mais com isso, eu acho que é importante, independente do seu cargo, da sua posição, independente do que você seja dentro desse grupo, você é parte do grupo, então contribua. Eu acho que só com isso ali bem calibrado, você começa a se preocupar com outras questões mais técnicas, com outras questões mais burocráticas, vamos chamar assim, porque no final das contas, o que vale mesmo ali no dia a dia, o que está junto contigo o tempo inteiro, são essas pessoas. Sejam as coisas funcionando direitinho, seja não. Então, vamos buscar sempre trazer mais valor, porque é muito importante. Então, o recado final que eu queria deixar aqui era esse. Perfeito. Obrigado, Verônica. Obrigada a você, Felipe. Karina, obrigado também pela participação. Bom, queria agradecer também pela participação, esse papo aqui que foi maravilhoso. E também queria deixar um recado no sentido de sempre se atentar aos detalhes, porque isso faz toda a diferença nesse processo de tangibilizar as questões. Então, eu gostaria de deixar esse recado final. Show de bola. E, Vitão, obrigado mais uma vez pela companhia. Falou, meu amigo. Meu recado final aqui para a galera, para nossa audiência aí, é muito numa linha de, galera, vamos nos permitir fazer as coisas, vamos experimentar. É lógico que isso não é fazer loucuras, e sim entender o que pode ser feito e combinar as experimentações. Se a gente não fizer experimentações, a gente é mais do mesmo o tempo inteiro. O quanto eu me desenvolvi me permitindo experimentar. E o permitir experimentar não é vou fazer aquele negócio que eu acho que 90% vai dar certo. É fazer aquele que você acha que só 40% vai dar certo. E que se não der certo, tá tudo bem. E é isso. E ele é para não dar certo na primeira vez mesmo, para você poder ter o nível de maturidade. Mas, assim, todo mundo fala sobre experimentação, mas tudo é muito bloqueado no processo de experimentação. Então, combine os momentos de experimentação e use esses momentos. Ali está uma oportunidade imensa de aprendizado para todo mundo. Então, assim, é ganho para você, é ganho para a empresa, é ganho para a equipe, é ganho para todo mundo. Então, esse é meu recadinho. E super obrigado, Felipe. Aí você é sempre incrível nessas facilitações. Imagina. Aqui. Fiquei extremamente feliz em participar aqui com duas pessoas que eu tenho uma profunda admiração aqui. Eu tenho a honra de ter na minha equipe ali a Verônica e a Karina. E sabe que eu vou voltar, né? Eu tenho certeza, e será muito, muito bem-vindo. Você já é de casa, então sabe disso. Mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Você que está escutando, está assistindo a gente,
né? Deixa o seu like, se inscreve, deixa seu comentário. A gente está em muito lugar. A gente está nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Music. A gente está também no YouTube e, o mais importante, é lógico, na maior plataforma de streaming do Brasil, né? Que é o nosso querido Globoplay. Então, deixa o seu feedback e aproveita para maratonar os últimos episódios. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.